Você já parou para pensar que um pecado, por menor que pareça, pode ter consequências muito mais profundas do que imagina? Não é simplesmente um deslize que você corrige facilmente. Às vezes, é como abrir uma porta que nem sabia que existia, e quando você menos espera, o inimigo já encontrou uma brecha para entrar na sua vida. Já se sentiu como se algo estivesse errado, sem saber exatamente o que é? Ou experimentou pesadelos constantes, uma sensação de perseguição sem explicação? O que parece ser só uma coincidência, na verdade, pode ser um sinal claro de que você deixou uma porta aberta e algo negativo entrou sem você perceber. Deixe-me compartilhar algo com você que aprendi de uma maneira difícil. Eu costumava achar que o pecado era algo simples, um erro aqui e ali, fácil de corrigir. Mas aprendi de forma muito dura que as consequências espirituais de cada ação vão muito além do que imaginamos. Pecar não é apenas cometer um erro inocente. É como abrir uma porta e convidar forças sombrias para entrarem na sua vida. Como sei disso? Porque já passei por isso. Estive no fundo do poço. E só então percebi a realidade espiritual ao meu redor. Antes de tudo isso, eu me envolvia com práticas ocultas, achando que tinha o controle da situação. Eu acreditava que tinha poder sobre tudo, mas, na verdade, eu era apenas uma peça manipulada por algo muito maior e mais perigoso. Cada pecado, por menor que fosse, era como assinar um contrato invisível, permitindo que forças sombrias tomassem conta da minha vida. Quando passei por uma experiência de quase morte, tudo mudou. Foi como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos, se eu tivesse enxergado a verdade. O mundo espiritual é muito mais real do que podemos perceber. Nessa experiência, entendi que cada pecado abre espaço para forças espirituais que não têm boas intenções. Antes de tudo, eu estava envolvido com práticas que me afastavam de Deus, achando que isso não faria mal. O que eu não via era que esses pequenos pecados estavam enfraquecendo minha proteção espiritual, até que a situação ficou insustentável. Hoje, posso te dizer que existem 3 tipos de pessoas em relação ao mundo espiritual. Aquelas que estão protegidas, que levam sua vida com Deus a sério e evitam o pecado. Aquelas que, embora sejam boas, deixam pequenas brechas abertas em suas vidas, como mágoas ou hábitos ocultos. E por fim, aquelas que vivem expostas, achando que estão seguras, mas sem perceber que o inimigo age livremente nelas. O mais assustador disso tudo é que muitas pessoas não sabem que estão sendo atacadas espiritualmente. Acham que seus problemas financeiros, de saúde ou dificuldades emocionais são apenas parte da vida, sem entender que são consequências de portas abertas para o inimigo. Eu vi isso de perto em outra situação, com uma mulher que começou a se envolver com práticas como astrologia e cristais, pensando que era algo inofensivo. No começo, parecia até que ela estava mais conectada, mas logo começou a experimentar sensações estranhas, como sussurros e objetos se movendo sozinhos. Quando procurou ajuda, alguém sugeriu que a origem do problema poderia ser espiritual, mas ela não quis aceitar. Quanto mais ela negava, mais se afundava no controle do inimigo. Isso me mostrou como o pecado pode ser disfarçado como algo pequeno ou até positivo, prendendo as pessoas aos poucos. Agora, quero te fazer uma pergunta que Jesus me fez naquela experiência. Quais portas você já abriu? Há coisas na sua vida que você sabe que não agradam a Deus, mas ainda assim, mantém? Pode ser um hábito, um relacionamento, ou algo que parece inofensivo, mas que no fundo você sabe que não está certo. Se isso é verdade para você, saiba que a verdadeira libertação não vem apenas de uma oração. Ela exige arrependimento genuíno, oração sincera, jejum e uma busca real por santidade. Já passou por momentos em que sentiu algo estranho em sua vida, como medo inexplicável ou pesadelos assustadores, especialmente depois de fazer algo que sabia que não estava certo? Se você já viveu essa experiência, sabe exatamente o que estou dizendo. O grande erro de muitas pessoas é achar que estão protegidas, simplesmente por não se envolverem abertamente com práticas ocultas. Mas a verdade é que o inimigo não precisa de muito. Uma brecha, uma permissão espiritual, e ele já pode agir. No mundo espiritual, tudo é baseado em legalidade. Satanás precisa apenas do direito que você dá a ele, seja através do pecado ou da desobediência, mesmo sem perceber. Conheci um jovem que, desde a adolescência,
Lutava contra a pornografia, acreditando que era um problema pessoal que ele poderia controlar. Porém, com o tempo, ele começou a perceber que algo muito mais grave estava acontecendo. Seus pesadelos, inicialmente comuns, foram ficando cada vez mais intensos e reais. Logo, ele começou a ver figuras estranhas ao pé de sua cama e ouvir vozes sussurrando seu nome. O peso de ser vigiado constantemente o acompanhava, e a opressão espiritual se intensificava a cada dia. Em minha experiência de quase morte, Jesus me alertou: Lucas, o pecado sexual é uma das portas mais perigosas que alguém pode abrir. Cada ato relacionado à luxúria, pornografia, fornicação e adultério cria um vínculo espiritual forte, uma corrente difícil de quebrar. Quanto mais você alimenta isso, mais preso fica. Esse jovem tentou de tudo para se libertar. Orou, jejuou, mas nada parecia resolver. Jesus me explicou que arrependimento verdadeiro não é simplesmente pedir desculpas. É necessário fechar completamente essa porta, cortar pela raiz e eliminar todos os gatilhos, substituindo-os por um desejo genuíno por Deus. A obediência parcial abre espaço para o inimigo retornar. Um outro exemplo que me marcou profundamente foi o de um pastor respeitado, que pregava com autoridade, mas escondia um pecado secreto há anos. Ele começou com pequenas concessões, momentos privados, e logo começou a ouvir vozes zombando dele, sentindo um medo crescente antes de pregar, e até presenciou manifestações estranhas em sua casa. Em uma noite, enquanto orava sozinho, a temperatura do ambiente caiu drasticamente. Ele perdeu a visão e sentiu uma pressão forte no peito. Tentou repreender em nome de Jesus, mas nada aconteceu. Foi quando uma voz terrível zombou dele, dizendo: "Você não pertence a ele." O pastor caiu em lágrimas, percebendo que sua vida dupla havia dado permissão ao inimigo para agir. Jesus me alertou com clareza: Lucas, ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode fingir espiritualidade. Os demônios reconhecem quem verdadeiramente caminha com Deus e quem só finge. Lembro do episódio em Atos 19, quando os filhos de Seva tentaram expulsar um demônio sem autoridade espiritual e foram derrotados. Agora, pare e reflita. Se o inimigo confrontasse espiritualmente hoje, ele reconheceria você como alguém que pertence a Jesus, ou riria, sabendo que você deu espaço para ele agir? Se você se identificou com alguma dessas situações, é urgente fechar essa porta agora. Não amanhã, não depois. Quanto mais tempo você deixar isso entrar, mais forte será a influência do inimigo em sua vida. Durante minha experiência de quase morte, Jesus me fez perceber algo crucial. Ele me mostrou o caso de uma mulher que, embora fosse cristã, tinha uma atração por horóscopos, tarot e práticas espirituais ancestrais. Isso foi um alerta sério para mim, e espero que também seja para você. Ela acreditava que estava apenas orando suas raízes, sem correr nenhum risco. No entanto, logo começaram os pesadelos, sombras estranhas se movendo em seu quarto, um medo inexplicável e explosões de raiva incontroláveis. Ela procurou ajuda, mas não queria abandonar as práticas que considerava inofensivas. Foi apenas quando decidiu renunciar totalmente a tudo, destruindo os objetos relacionados ao ocultismo e se afastando das pessoas que a incentivavam a seguir esse caminho, entregando sua vida completamente a Cristo, que finalmente encontrou a paz. Jesus também me mostrou outro exemplo, o de um jovem que acreditava que práticas como meditação transcendental e viagens astrais eram apenas formas de autoconhecimento. Ele achava que não havia problema algum nisso, até que essas experiências começaram a sair do controle. O rapaz se viu imerso em crises profundas de ansiedade. Infelizmente, sua história teve um fim trágico com a sua morte. No além, eu pude ver claramente o sofrimento espiritual que ele estava vivendo, totalmente consciente das consequências eternas de algo que, em vida, parecia inofensivo. A realidade é que muitas pessoas vivem presas a essas coisas, sem perceber o quão profundas e danosas elas podem ser, achando que são inofensivas, mas com consequências espirituais muito sérias. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Jesus. Ele não é apenas um socorro momentâneo em situações de emergência. Ele precisa ser o Senhor absoluto de nossa vida. Quando você se entrega de verdade, o inimigo perde totalmente seu poder sobre você.
A libertação não é apenas uma oração rápida, mas uma vida de santidade, oração constante, jejum e total submissão a Deus. Agora, faço uma pergunta sincera. O que você ainda mantém em sua vida que te mantém preso? Algum hábito, entretenimento ou relacionamento que você sabe que não agrada a Deus, mas ainda insiste em manter? Não espere até que seja tarde demais. Feche essa porta agora mesmo. O pecado não é apenas o erro ou o mau hábito. Ele é uma transação espiritual. Quando você peca, dá ao inimigo acesso à sua vida. E o pior é que muitos só percebem o quanto estão presos quando as correntes já são muito fortes. Os demônios trabalham pelo engano, fazendo as pessoas justificarem seus pecados, acreditando que Deus entende ou que não há problema algum. Quero te contar um testemunho assustador sobre isso. Conheci uma mulher que lutava há anos contra uma depressão e ansiedade severas. Ela buscou terapia, mas não conseguia perceber que o verdadeiro problema estava em algo que parecia totalmente inofensivo em sua vida. Ela tentou de tudo para superar aquela pressão emocional e ansiedade profunda. Remédios, terapia, mas nada adiantava. Ela sentia uma escuridão constante que não passava. Quando finalmente procurou ajuda espiritual, pensou que era apenas um problema psicológico. Porém, algo impressionante aconteceu. Assim que começaram a orar por libertação, o corpo dela reagiu violentamente. Com tremores, choro incontrolável e até gritos sem explicação. Foi então que Jesus me revelou claramente o motivo de tudo isso. Anos antes, ela havia praticado coisas que pareciam inofensivas, como meditação guiada com espíritos, leituras de tarot e rituais de limpeza energética. Ela nunca imaginou que isso fosse algo perigoso ou ligado ao ocultismo, mas no plano espiritual, essas ações abriram portas para o inimigo agir. Quando ela finalmente renunciou completamente a essas práticas, destruiu os objetos ligados a ela, se entregou totalmente a Cristo, a opressão desapareceu. Pela primeira vez em anos, ela experimentou uma paz real. Jesus também me alertou sobre outra estratégia perigosa do inimigo: a dormência espiritual. Sabe quando você percebe que já não tem mais a urgência de orar como antes? Quando começa a desculpar coisas que antes sabia que estavam erradas. Isso não é coincidência. É um sinal claro de que o inimigo já conseguiu acesso à sua vida. Jesus me mostrou a história de um jovem que, antes, era apaixonado pela oração e pela palavra de Deus. Com o tempo, ele começou a fazer pequenas concessões. Assistia programas que antes evitava. Ria de coisas que zombavam da santidade e se envolvia com pessoas que o afastavam de Deus. Logo, ele já não sentia mais necessidade de orar, achava a igreja sem graça. O pior, nem ligava mais para isso. Ele não estava apenas distraído, mas espiritualmente anestesiado. Essa dormência espiritual é uma das armas mais perigosas que o inimigo usa. Ele não precisa atacar diretamente. Muitas vezes, ele simplesmente deixa você confortável. Você ainda se considera cristão, mas sem poder, sem paixão, sem força para resistir ao pecado. Isso acontece muito dentro das igrejas, quando líderes param de falar sobre santidade e trocam convicções por entretenimento, diluindo a verdade em nome de um falso amor. Um exemplo que me abalou profundamente foi o de um líder de louvor, ungido e chamado por Deus, que, com o tempo, perdeu o foco e a paixão. Ele começou com pequenas concessões, deixando a oração de lado, justificando pecados e ignorando sua gravidade. Logo, se envolveu em comportamentos mais sérios, como alcoolismo, imoralidade sexual e orgulho. O mais assustador, porém, foi que a unção não desapareceu imediatamente. Ele ainda liderava o louvor, as pessoas continuavam sendo tocadas. Para quem olhava de fora, parecia que tudo estava bem. No entanto, Jesus me lembrou durante minha experiência que, conforme Romanos 11, versículo 29, os dons de Deus são irrevogáveis. Ou seja, alguém pode continuar operando em seu dom, mesmo vivendo em pecado. No entanto, com o tempo, algo muda. O inimigo assume o controle. Quando a verdade finalmente vem à tona, a queda é destrutiva. Por isso, não podemos brincar com o pecado. Jesus me alertou com clareza. Lucas, todo dia você tem a escolha de fechar ou abrir portas para o inimigo. Não há meio termo. Então, pare agora e reflita. Você perdeu a paixão pela oração?
Tem desculpado coisas que antes sabia que eram erradas? Se sua resposta for sim, é hora de acordar enquanto ainda há tempo. A verdadeira libertação não vem apenas de expulsar demônios, mas de fechar as portas que deram acesso a eles. Isso exige um arrependimento genuíno e a eliminação radical de qualquer pecado ou hábito que tenha te aprisionado. Não basta apenas remover o mal, é necessário preencher sua vida com oração, adoração e santidade. Se você não fizer isso, os inimigos voltam ainda mais fortes, como está em Mateus 12, versículo 43 ao 45. Seja responsável e procure o apoio de outros cristãos sólidos, que possam orar por você e te ajudar a permanecer no caminho certo. A verdadeira liberdade vem de viver em obediência diária, resistindo ao pecado, buscando santidade e mantendo-se próximo de Deus. Antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta sincera. Qual área da sua vida precisa de mudança agora? Não espere mais. Se essa mensagem tocou em algo profundo, tome uma atitude agora mesmo. Compartilhe seu testemunho, pois ele pode ser o alerta que alguém precisa ouvir. Quero te contar algo importante que Jesus me revelou. Com uma voz firme e urgente, ele disse: Lucas, muitas pessoas não sabem como fechar permanentemente as portas para o inimigo. A libertação não é apenas expulsar algo ruim, é um processo de mudança real e definitiva. Jesus me explicou que muitas pessoas experimentam alívio temporário, mas acabam retornando às mesmas lutas porque não fecham completamente as portas espirituais. Elas podem expulsar o inimigo, mas continuam com velhos hábitos, amizades tóxicas e pensamentos destrutivos. Um exemplo claro disso foi o caso de uma mulher que conheci. Ela foi libertada de uma opressão terrível e sentiu paz pela primeira vez em muitos anos. No entanto, aos poucos, ela voltou a comportamentos antigos, se reconectou com pessoas erradas e tudo piorou. Os pesadelos retornaram, mas agora com maior intensidade. As sombras apareceram não apenas no quarto, mas sobre sua cama, e as vozes que antes eram sussurradas, agora falavam diretamente com ela. Ela percebeu tarde demais que havia deixado portas abertas novamente. Jesus me ensinou que a libertação verdadeira é substituir tudo aquilo que te aprisiona pelo que vem dele. Se você deseja uma liberdade permanente, precisa preencher sua vida com oração diária, comunhão constante com Deus e uma leitura profunda da Bíblia, pois ela é a sua defesa contra o engano. Além disso, é fundamental proteger seu ambiente, escolhendo com cuidado o que você vê, ouve e com quem se relaciona. O jejum, não apenas como uma prática de abstinência, mas como uma disciplina espiritual, é essencial para fortalecer seu espírito e enfraquecer a carne. A obediência precisa ser total, sem concessões. Jesus me ensinou de forma muito clara que obediência parcial é, na verdade, desobediência. Para alcançar a verdadeira libertação, é necessário abandonar completamente tudo aquilo que nos leva ao pecado. Conheci um homem que esteve profundamente envolvido com práticas ocultas, como bruxaria, projeção astral e invocação de espíritos. O que aconteceu com ele ilustrou perfeitamente a realidade da batalha espiritual. Durante uma experiência espiritual, enquanto flutuava ao lado de Jesus, ele me mostrou o que acontece quando alguém tenta se libertar sem fechar todas as portas que deram acesso ao inimigo. Vi o caso de um homem que, após anos de práticas ocultas, se entregou a Cristo e iniciou uma nova caminhada. No entanto, ele ainda mantinha objetos ligados ao seu passado. Jesus me disse de forma clara: enquanto esses objetos estiverem presentes, a porta estará aberta ao inimigo. Eu então vi como aquele homem passou a sofrer ataques espirituais severos, objetos se movendo sozinhos, sombras assustadoras e uma sensação constante de estar sendo vigiado. Só quando ele se livrou de tudo o que estava relacionado ao seu passado, foi que encontrou a libertação plena. Ainda durante essa experiência espiritual, Jesus me mostrou outro caso de um líder de louvor. Aos olhos de todos, ele parecia estar vivendo uma vida exemplar, mas secretamente estava imerso em pecado. Espiritualmente, ele estava perdendo terreno a cada dia. Jesus me explicou: os dons podem permanecer operando por algum tempo, mesmo quando há pecado, mas o verdadeiro poder espiritual se perde. Outro ensinamento importante que Jesus me deu foi sobre o poder das palavras.
Ele me destacou com firmeza como declarações negativas, como nada dá certo para mim ou isso nunca vai mudar, podem abrir portas para o inimigo. Nossas palavras têm um poder real, e por isso devemos ser cuidadosos, declarando vida e vitória sobre nossa vida. Jesus me ensinou: remova de sua vida tudo o que dá espaço ao inimigo, seja objetos, hábitos ou palavras negativas. A verdadeira libertação não é um evento único, mas um estilo de vida. Quanto mais perto você estiver de Jesus, menos espaço haverá para o inimigo. Agora, pare por um momento e pense: você já percebeu como suas palavras têm um impacto direto na sua vida? Já notou como falar coisas negativas, mesmo que pareçam inofensivas, trazem consequências ruins? Se isso ressoou com você, compartilhe sua experiência nos comentários, pois seu testemunho pode ajudar outras pessoas a compreender o poder das palavras que pronunciamos. Quero terminar esta reflexão reforçando algo que mudou minha vida para sempre. A verdadeira liberdade é uma escolha diária. Não adianta apenas fazer uma oração forte uma vez e esquecer. É preciso vigiar, buscar a Deus constantemente e fechar todas as portas ao inimigo. Então, hoje, tome uma decisão firme. Renuncie ao pecado, viva em santidade e entregue-se totalmente a Cristo. Só em Cristo você encontrará paz, força e verdadeira liberdade. Essa experiência transformadora nos lembra de um poderoso ensinamento das Escrituras: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. O mundo espiritual é real, e cada escolha que fazemos tem suas consequências. Mas a boa notícia é que existe libertação para aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Obrigado por acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe profundamente e te fortaleça nesta jornada. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário ou compartilhe com alguém que precisa ouvir. Nos vemos no próximo vídeo.